Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho com a doutora Leandra. Obrigado por aceitar o convite, doutora Leandra. Eu que agradeço. Dermatologista aqui do Hospital São Lucas, né? Sobre Botox. O que é, para que serve, né? Doutora Leandra, vamos se apresentar um pouquinho, né? Que no São Lucas não está há tanto tempo, né? Sim. Vem de Pelotas? Eu sou de Pelotas, eu sou gaúcha. Eu tô aqui em Cascavel há 15 anos. 15 anos, olha só. E eu tô aqui no hospital, no consultório, aqui, né, ali nos ambulatórios há 2 meses. Comecei agora finalzinho de março. E sou professora aqui da FAG, dou aula aqui na FAG desde que eu cheguei em Cascavel. 15 anos já. Exatamente. E então já formei vários colegas. Ajudei na formação de vários colegas. E aí agora com consultório, então trazendo a dermatologia para dentro do hospital. Tanto a dermatologia clínica, cirúrgica, estética e pediátrica. Olha que coisa boa. Dermatologia pediátrica é uma coisa que tem uma deficiência em Cascavel até, Exato, né? exato. E dermatologia clínica também não é tão fácil, né, Leandro? Porque a coisa tá ficando muito pro lado da estética hoje também, né? Isso. E hoje a nossa conversa também é um pouquinho do lado da estética, mas mudando, o que é o Botox? A toxina botulínica é uma substância que tem o poder de paralisar a musculatura. Então, inicialmente, ela era usada para blefaroespasmo. E aí, a partir, então, desse uso, se descobriu que ela também conseguia melhorar as rítides, as rugas, naqueles pacientes tratados para blefaroespasmo. O que é o blefaroespasmo? A pálpebra, né? A pálpebra vai ficar tremendo, vamos dizer um assim, em palavras mais simples. E aí, então a gente começou a se usar esse produto para estética. E hoje a gente amplia muito mais esse uso, né? Não é só para terço superior, a gente usa para rosto todo, para várias indicações, né? para pescoço. Qual que é a origem da toxina botulínica? A toxina botulínica é derivada do Clostridium botulinum, né, que é um micro-organismo que tem, produzindo essa substância, tinha a capacidade de produzir uma doença. E esse, às vezes, é o medo das pessoas, né, porque ela tem o nome de toxina, Sim. mas de tóxica, nas dosagens que a gente usa terapêuticas, ela não tem nada, ela é extremamente segura. E ela é purificada, vamos dizer assim. Então, a gente usa a toxina botulínica A hoje. Todos os produtos que a gente usa para aplicação de fins estéticos e terapêuticos é a toxina botulínica A. Sem nenhum risco. Exatamente. E, além de finalidade estética, para que mais ela serve? Ela serve exatamente para tratar o blefaroespasmo e para pacientes que têm paralisia facial, que tem algum grau de paralisia, a gente consegue ajustar, então, aquele pedaço do rosto paralisado com a outra metade que está ativa. Então, a gente consegue proporcionar uma visão estética também melhor para esse paciente, melhorar a funcionalidade, às vezes, desse paciente que tem o resto da musculatura não hipertrofiada, mas hiperfuncionante no momento da paralisia. A gente pode usar também como fins terapêuticos para hiperidrose, de axila, mãos e pés, quem sua demais, Sim. couro cabeludo, é uma alternativa excelente, inclusive está sendo uma alternativa utilizada no lugar da cirurgia, né, que se fazia a simpatectomia. Tem se feito cada vez menos simpatectomia, se usado cada vez mais a toxina botulínica. É ao mesmo tempo? É mesmo? A simpatectomia é para sempre o resultado. Né? E a aplicação da toxina botulínica para hiperidrose é 1 ano, mais ou menos. Não é a mesma da estética que não. 6 meses. Ela dura mais tempo um exato, pouquinho. Exato. Às vezes algumas funções de bexiga também. Também, bexiga hiperativa. Exato. Né? Então não é só a função estética, ele tem outras. E parece que ampliando cada vez mais. Cefaleia, bruxismo. Bruxismo, tem uma função grande, cada vez ampliando mais as funções terapêuticas da toxina botulínica também. Exato. Mas hoje muita gente quer saber da parte estética dela. Quem tem indicação de toxina botulínica hoje? A partir de que fase da vida? A toxina botulínica, ela não tem uma indicação precisa a partir de que fase da vida, mas aquela pessoa que começou a sentir que a ruga dela já não está mais... Só te cortando um pouquinho. Claro. O que é a ruga? O que acontece com a pele quando faz a ruga? A ruga é a marca que fica na pele depois de muitas contrações repetidas daquela musculatura que está embaixo. Então, aquela pele ela vai ficando com a marquinha daquela contração. Essa marca é definitiva? Essa marca pode ser definitiva. Pode ser definitiva. E ela é tipo uma quebradinha na pele, exato, por exemplo? Exato. Aquele pedacinho de pele, ele perdeu um pouco de elasticidade, ele perdeu um pouco de altura e ele ficou marcado, como se a gente dobrasse um papel. O Botox, ele não vai acabar com a ruga, ele vai disfarçar ela, Ele vai disfarçar ela, exatamente. Ele vai fazer com que aquela musculatura que está embaixo,
daquela pele que está demonstrando aquela ruga, que ela contraia com menos força. Então, aquela ruga que está em cima, ela não vai marcar tanto. Por isso que se fala muito em botox preventivo, que é isso que eu queria chegar, antes por isso da que eu te ruga cortei. marcar. Então, você fala que a pessoa, a hora que ela começou a sentir, ou antes, em momento que ela sente já a presença de uma ruguinha, ou quando ela percebe que vai surgir, como que ela perceberia que essa ruga iria marcar, por exemplo? Quando a gente faz a expressão, a gente faz a ruga. No momento de fazer o bravo, a ruguinha do bravo, Ela não está aqui. permanente, mas você já faz ela. Exato, que a gente chama de ruga dinâmica. Então, nesse momento, quando a ruga dinâmica começa a desaparecer mais lentamente, é a hora do botox terapêutico. Quando a gente não está fazendo aquela expressão específica e a ruga está ali marcada, essa ruga a gente chama de estática. Então, daí o botox já não é preventivo, aí ele é terapêutico, ele é para tratamento daquela ruga. E quando ela está muito marcada, somente o botox não é suficiente. Aquela ruga que não é ruga ainda, é uma expressão, né? É uma expressão. Uma expressão da pele, que é uma manifestação da pele, é a expressão da pessoa, por exemplo. Exato. E essa manifestação ela acaba se tornando permanente depois, e aí que o botox entra. Tem idade para isso acontecer? O botox pode ser feito a partir dos 18 anos. A gente não vai sair fazendo aos 18 anos como maneira preventiva. Isso vai variar muito porque a manifestação da ruga, o aparecimento da ruga, ele vai depender de qualidade de pele dessa pessoa. Então, a qualidade de pele daquela pessoa que trabalha no ambiente fechado, que nunca trabalhou exposta ao sol, que tem um grau de estresse talvez menor, ela talvez tenha menos rugas e responda melhor à toxina botulínica do que aquela pessoa que, na mesma idade, na mesma faixa etária, tem uma pele que sofreu mais com sol, sofreu mais com radicais livres, que teve um nível de estresse diferente. Sim. E ela vai ter mais rugas. Então, a indicação é a partir do momento que a pessoa se sente incomodada. E não é só a exposição da pele, também é genético, o tipo de pele da pessoa, né? Com certeza. Tipo de pele, tipo de envelhecimento, isso tem muita ligação genética. Que envelhece melhor, outras que não envelhece tão bem assim, né? Exato. Mas que as rugas às vezes não ficam tão mal assim para algumas pessoas, né? E essa toxina botulínica preventiva, ela tem uma duração maior do que depois que a ruga já surgiu, por exemplo? Quem começa a fazer mais cedo, a gente vê resultado estético mais duradouro. Porque a gente consegue, então, não trincar a pele mais cedo. Aquela pessoa que já começou o seu tratamento com a pele marcada, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez, de conseguir os melhores resultados somente com a toxina. E aí que a gente diz que entram outros procedimentos associados. Estimular esse colágeno embaixo da pele, fazer estímulo de colágeno para que a pele ande novamente toda em bloco, porque a gente começa com o envelhecimento a ter dissociação desse bloco cutâneo. Como é que faz esse estímulo de colágeno? Aí a gente tem outras técnicas, né, para fazer. O botox faz um certo estímulo ali, menor do que outras técnicas, mas faz. Mas ele estimula um pouquinho também. Estimula um pouquinho, ele organiza essas fibras. Além do efeito de paralisação do músculo, ele também dá uma organizada em outras coisas. Ele faz uma organização do estímulo contrátil dessas fibras. Então, ele consegue fazer um certo estímulo de colágeno. E esse estímulo é um estímulo mais definitivo, mais duradouro do que a paralisação? É uma coisa que também dura no tempo que ele está em ação ali? Esse estímulo é um estímulo mais duradouro. Mais duradouro Do que a paralisação. A paralisação em si, que é o que o pessoal busca, né, é o efeito imediato da toxina, aquilo que a pessoa realmente quer. Eu não quero mais fazer a ruguinha do brabo. Ele dura, no máximo dos máximos, 2, 3 meses. A partir desse momento, a gente vai perdendo esse poder de paralisação, vai contraindo a musculatura e a toxina vai lentamente diminuindo. Então, a gente diz que ela dura 6 meses, mas, na verdade, paralisado, congelado, não dura 6 meses. Não é um momento que vira a chavinha e num dia acordei, estava paralisada, no outro dia acordei contraindo. Então, por isso que o tratamento a longo prazo é muito importante. A gente vai falar que antigamente durava mais, hoje dura menos, que a qualidade não está tão boa, isso. É uma realidade que ele vem durando menos, ou as pessoas estão se adaptando, ou nunca foi sempre da mesma forma? Mudou alguma coisa nisso, na duração, ou é mais uma impressão de muita gente? É uma queixa que a gente ouve falar que não é uma verdade, por exemplo. Falando cientificamente, existem estudos que dizem que realmente diminuiu a durabilidade da toxina. E esses estudos falam que diminuiu em torno de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, visível, que não é algo visível na prática, né? Então, existe sim um uso mais indiscriminado da toxina, e daí a gente tem que pensar em criação de resistência, né, criação de autoanticorpos para essa toxina, que também são fenômenos que a gente não vê tanto na prática. O que a gente vê é que as pessoas querem um resultado de paralisação completa. E esse resultado de paralisação completa, ele
vai existir por um período curto mesmo, sempre existiu por um período curto. Eu dou o meu exemplo, doutor Rogério, assim, a minha toxina, quando eu faço em torno de 6 meses, o intervalo, 6, 7 meses. O que me incomoda é quando a minha sobrancelha começa a baixar. Eu já tenho um pouquinho de sobra de pele aqui, de repente já preciso de alguns outros procedimentos. Então, quando eu percebo que ela começa a baixar, é o momento que me incomoda. Mas a contratilidade não é o que me incomoda na toxina. Mas claro que cada um se enxerga, né? Enxerga a sua estética de maneira diferente. Então, é muito importante que o paciente entenda isso. Não é que a toxina não está durando. É que congelar a face exige muita toxina e realmente um intervalo de aplicação muito mais frequente. E existem os fatores que fazem diminuir esse efeito também. Que as pessoas às vezes não se dão conta. Fumar, bebida alcoólica, dietas hipercalóricas e com muita glicose. Que eu falo toda vez que eu venho aqui. Eu já falei com profissionais de todas as especialidades. E o que você está falando que é ruim agora é ruim para tudo. Não é ruim só para isso, é ruim para tudo, né? Então, um hábito saudável é uma coisa importante, né? Exato. E o sol, onde ele entra? E piora também? O sol piora também, porque o sol faz diminuir a espessura da pele. Então, a gente, com uma espessura menor, a gente tem menos elasticidade e mesmo menos sustentação dessa pele. Então, ela vai trincar, ela vai estar mais fininha, Por que ela que o vai sol trincar com não mais age da facilidade. mesma forma para pessoas diferentes? Existe a questão genética, né, de como que eu vou receber essa radiação ultravioleta. Existe também a questão de proteção da pele. Pacientes que têm tom de pele mais alto, pacientes com fototipo mais alto, que a gente fala na dermato, né, o paciente negro, o paciente moreno, ele vai ter uma resistência maior, então ele vai ter uma pele mais resistente e esses pacientes envelhecem mais devagar. A gente já sabe que o metabolismo cutâneo é diferente. E basicamente é isso, é hábito de vida, né? Que isso é construído desde cedo. Não é agora, aos 40, que a gente vai começar a ter cuidado com a nossa pele. Isso é construído muito antes. Aparentemente, às vezes, pessoas aparentemente iguais, fazendo as mesmas coisas, têm comportamentos diferentes Com também. certeza, Cada pessoa é uma com pessoa, certeza. né? Mas a gente vê diferença no fototipo mesmo da pele. Mas também tem isso, que pessoas iguais têm comportamentos diferentes, não comportamentos de hábitos de vida, alguma coisa, mas comportamentos da pele, do tecido e de cada órgão também. As pessoas são diferentes, apesar de parecerem iguais, né? Exatamente. E eu vi uma vez de uma dermatologista que depois do protetor solar, a toxina botulínica talvez fosse o que mais desse aparência jovial. Você concorda com isso? Eu concordo. Você acha que o protetor solar tem uma importância grande também na vida? O protetor solar é o melhor anti-rugas que a gente tem. É muito mais importante do que esses outros caríssimos, né? O problema do protetor solar, e que ninguém quer... Passar ele, né? Exatamente, que ninguém quer arcar com isso, é que tem que usar ele todos os dias e mais de uma vez ao dia. Então, dentro do potinho, eu falo para meus pacientes, ele não funciona na prateleira, ele tem que estar na pele para funcionar. E a gente tem que estimular cada vez mais que as pessoas usem protetor solar realmente desde cedo, que criem esse hábito na infância para manter depois na vida adulta. Essa luz, não é a luz solar, essa luz que a gente está aqui agora, por exemplo, ela é agressiva? Ela pode manchar a pele. Mas em relação a envelhecimento, a causar câncer de pele, a afinamento de pele, que é o que a gente estava falando antes, a luz artificial não tem tanta interferência. Só de mancha de pele. Exato. Mesmo. De envelhecimento, câncer de pele, essas coisas ela não faz. Não tanto. Então, assim, usar protetor solar quando se expõe ao sol, já está valendo? Ou valeria a pena usar protetor solar independente de se expor ao sol? Vale a pena usar o protetor solar independente, por 2 motivos. Para criar o hábito de usar o protetor e não esquecer de passar nas situações que vai precisar dessa proteção. E porque a maioria dos protetores solares agora tem alguma substância adicional. Então tem uma vitamina C, tem um hidratante, essas substâncias vão ajudando também na pele. Da mesma maneira que o Botox não faz só a paralisação do músculo, também aumenta o colágeno, ele tem outras funções também. Sim, sim. Essa é a maravilha da medicina, tentar agregar coisas para um tratamento. Só que assim, ser mulher, nesse quesito, ser mulher é muito mais fácil que ser homem. Eu sou ginecologista já por isso, né? O homem não faz nada direito. Eu tive 2 bases celulares no nariz. E base celular no nariz é uma coisa que a gente tem que cuidar bem. Exato. Né? Pergunta se eu uso protetor solar. Que absurdo. Não deveria, né? Mas infelizmente, nesse caso, né, ser homem tem essas desvantagens. Que confissão aqui. É uma coisa complicada. Uso quando eu lembro, tá ali na minha frente, né? Eu tenho um problema que tem uma alergia no olho que ele me irrita um pouquinho. Filtro solar anda? O filtro solar pode escorrer.
né? Então, cada vez mais tem fórmulas diferentes para hábitos de vida diferentes, para populações diferentes. Existem estudos só em população brasileira, porque a população brasileira é uma população extremamente exigente quanto a cosmético. Então, existe o filtro solar em bastão, que ele não vai escorrer no olho, aqueles filtros para quem faz esporte, geralmente eles não escorrem, tem uma textura um pouquinho diferente, então tem opções. Tem, não, Tem. eu tenho um protetor solar que eu uso normalmente, minha pele é um pouco oleosa, ele deixa minha pele sequinha, belezinha, parece que ela vê o rosto o dia todo, né? E mesmo assim, aqui a gente acaba, eu boto ele em todo lugar, uso, né? Eu uso, se falar que eu não uso, eu tô te mentindo. Mas uso quando eu vou pro sítio, quando eu vou fazer uma coisa, vou andar a cavalo, alguma coisa assim, eu, mas normalmente, como deveria, a gente não usa. Mas mulher é muito mais fácil. Eu sou ginecologista por esse motivo, para ser bem sincero. É muito mais fácil tratar a mulher. E a gente vê, por exemplo, ressecamento vaginal, que depende de um hormôniozinho, que toda mulher podia usar, que usa via vaginal 2 vezes por semana, eu coloco na minha receita até os 115 anos. Mas falar é fácil. Difícil aplicar um creme vaginal 2 vezes por semana no resto da vida, né? Não é tão fácil. E mulher tem mais disciplina, mas mesmo assim. Voltando para toxina botulínica, por exemplo, alguém não pode usar? Alguém tem contraindicação do Botox? Grávidas não podem usar. Na verdade, não existe um consenso, assim, e não existe atualmente uma proibição completa, né? Uma contraindicação absoluta. Mas a grávida, que o pessoal fala, na gravidez, seguro mesmo é água mineral sem gás. Exatamente. O resto, tudo você pensa 2 vezes. Gestação sempre é bom evitar. E não é uma fase que a mulher vai passar 10 anos da vida dela grávida. Ela tem fim. Infelizmente, né? para mim, né? Podia passar, né, 10 anos grávida, mas não passa. Gravidez são 9 meses, não tem que usar mesmo. Exatamente. Né? E assim, tem tempo para acabar essa gravidez. Ela tem Sim. prazo final. Então, eu, como dermatologista, aquela minha paciente que quer muito, 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 eu converso com o ginecologista dela, a gente entra num acordo, mas eu não me lembro, em toda a minha carreira até agora, de ter feito algum botox em grávida, porque eu realmente recomendo isso. É uma situação finita e é um momento delicado que a gente não precisa agredir. Sabe o que eu penso nessa situação, por exemplo? Se a criança tem um problema, ela tira uma nota vermelha na 5ª série, ela vai achar que foi o botox que ela fez por causa que tá deixando aquele bichinho burrinho. Exatamente. Né? É a mesma coisa de pintar o cabelo. Tem 1 milhão de trabalhos falando que pode pintar o cabelo e 1 milhão de trabalhos falando que não pode pintar o cabelo. Né? É melhor não evitar. O que não tem consciência é melhor evitar. Falando em pintar o cabelo na gravidez, já que a gente entrou na gravidez, o que você acha de pintar cabelo em gravidez, por exemplo? O meu ginecologista liberou na minha. Eu não libero as minhas, não. Você vê, a gente vai nos congressos, por exemplo, e uma ginecologista ligada ao Febrasgo. Pode usar, pode, não tem problema nenhum e tal. No outro ano, no congresso da Sojipa, da Sociedade Paulista, que é o melhor que a gente tem, uma dermatologista ligada à USP, não use nada. Até os tonalizantes, tem coisas que até Deus duvida. O couro cabeludo é muito irrigado e melhor não usar nada. Sim. Então a gente acha 500 mil trabalhos falando que pode, 500 mil falando que não pode. Então por esse motivo de no futuro poder colocar a culpa numa coisa boba, e a gravidez tem seu tempo, eu não gosto que use. Não corre o risco. Né? Se pintou, o que se fez, está feito. Daqui pra eu frente, fui liberada, mas não né? pintei, eu não tinha cabelo branco na época ainda. Hoje já é diferente. Eu peço para não pintar. Eu falo, eu acho melhor que não pinte. Né? As cabeleireiras ficam bravas comigo, todo mundo briga, mas eu prefiro que não pinte, até para não levar nenhum problema para o futuro. Exato. Aí, né? Eu falo a mesma coisa para as minhas em relação aos procedimentos estéticos. Aquela paciente está habituada a fazer várias coisas e tem que passar 9 meses sem fazer. É só 9 meses. É 9 meses para pensar em outras coisas, para ter outras preocupações, para se cuidar de outras maneiras, para descobrir outras coisas. Acabou os 9 meses, na amamentação pode. Na amamentação a gente realmente tem uma evidência muito mais forte que não tem risco de toxina botulínica, preenchedores, lasers, enfim, vários outros tratamentos. Ali, né? E na gravidez a gente tem uma certa proteção hormonal contra vários processos de envelhecimento também. Pra você ter uma ideia, a barreira placentária ele é muito mais eficaz do que a barreira da amamentação. Então, por exemplo, talvez não tivesse problema nenhum mesmo, mas ele vai levar a culpa por tudo que acontecer de errado. Então é melhor evitar mesmo. Né? Quem mais que tem efeito colateral ou que tem efeito colateral? Não, me desculpa. Contraindicação em relação ao Botox. Existem algumas doenças relacionadas a colágeno, as colagenoses, né? Então, paciente que está com alguma doença autoimune ativa, a gente evita naquele momento. Se está controlada há muito tempo, também entrando em consenso com o seu médico, né, que acompanha o reumatologista, o geriatra, enfim, a gente pode fazer, mas em momento de doença ativa não. Paciente que está com sinais gripais, com algum sintoma viral, não se faz, porque um dos efeitos raros do Botox é fazer uma síndrome gripal.
Então, a gente não faz para não confundir sintoma. O paciente chegou tossindo, não faz. O paciente chegou com herpes labial, não faz. Herpes na corda, enfim, nasal, não faz. Lesões abertas no rosto, a gente evita a porta de entrada. Então, basicamente, são essas as contraindicações, assim, maiores. E os efeitos colaterais? Imediatamente a aplicação, geralmente nas primeiras aplicações, o paciente pode ter cefaleia. Por causa das picadinhas, são várias picadas, e às vezes a toxina pesa um pouquinho no primeiro dia, é volume que a gente está colocando ali embaixo da pele, então o paciente pode ter um pouco de cefaleia. Outros efeitos colaterais, de inchar, de fazer reação alérgica, pouquíssimo visto. Pode Praticamente como nada. qualquer coisa que está introduzindo numa pessoa, mas Na muito medicina, raro, né? nem nunca, nem sempre, Nem sempre. né? Mas é raríssimo. A gente falou de quando começar. E tem idade para parar? Não. Não tem, pode fazer com 90 Ainda anos, não pode descobriram fazer idade para toxina parar. O que a gente percebe é que aquele paciente que vem fazendo seus tratamentos há bastante tempo, ele vai tendo benefícios também com a toxina por muito tempo. Aquele paciente que começou os seus tratamentos aos 60, nunca fez nada antes, a toxina naquele momento talvez não tenha uma utilidade tão grande, que nem eu falei, a gente vai ter que associar técnicas para que ela comece a dar resultado visível. Mas ela sempre tem alguma utilidade. Agora, semana passada, atendi uma paciente que vinha se queixando de papada. Nós começamos o tratamento dela com toxina botulínica. Não foi indicado cirurgia, não foi indicado esvaziador, não foi indicado tecnologias, foi indicado a toxina. Mas que ela relaxa o platisma e a gente consegue cavar um pouquinho e mostrar um pouco mais esse contorno. Então, também faz parte de outros tratamentos que a gente às vezes nem imagina. Então pode começar. E essa paciente, por exemplo, paciente com 70 anos com papada, pode mudar? Pode Melhor mudar. do que nas rugas, com uma avaliação boa, né? Se tiver indicação, pode sim. Né? Então, assim, começar Botox na hora que achar necessário, a partir dos 18 anos de idade. Uhum. Né? E em qualquer fase da vida pode ser feito. Em qualquer fase da vida. 60, 70 anos para rugas, ele não vai ter um efeito melhor do mundo. Mas ajuda. Ajuda, com certeza. Mesmo rugas profundas, que já tem uma... Uhum. Eu tenho pacientes mais idosas, pacientes de 70 anos. Que começaram nessa fase. Começaram 10 anos antes, ou 5 anos antes, e que religiosamente estão comigo para fazer o seu Botox de 6 em 6 meses e gostam do resultado, porque são resultados mais suaves, são resultados que não vão mudar a mímica da paciente e que vão trazer um certo conforto para aquela queixa específica dela. Então, vale a pena. Botox, ele paralisa o músculo. Uhum. Né? Essa paralisação, ela pode causar uma atrofia muscular? Com o tempo, por exemplo? Não. A gente conversou isso um pouquinho antes, não falamos aqui, Sim. né? Os estudos mostram que ao longo do tempo a gente não tem um déficit de função dessa musculatura. A gente continua com essa musculatura funcionante quando tiver sem efeito da toxina. Então, de ficar com a musculatura muito atrofiada, de ficar com a face mais fina, por exemplo, não tem esse risco. Nem de função, nem em volume da musculatura? Não. Volume a gente pode ter sim, enquanto a toxina está ativa, que é o caso de quando a gente usa para masseter, aquela pessoa que tem um masseter mais hipertrofiado, que é o músculo da mastigação, esse daqui, a gente pode utilizar, vai ajudar no bruxismo, se essa pessoa também tem, e a gente consegue afinar um pouquinho o rosto com a diminuição. Tem que usar uma dose um pouquinho mais alta. Tem que usar uma dose mais alta e refazer em intervalos mais curtos. E essa dose mais alta, ela tem interferência na mastigação? Sim. Porque, não, na mastigação não. A gente tem que fazer uma dose mais alta, segura, para que essa pessoa consiga mastigar. Se passar do limite, vai diminuir a mastigação. Sim. Inclusive, aplicações no pescoço, a gente tem alguns limites de unidades, porque a gente pode acabar... A respiração da pessoa, deglutição. Não tão a respiração, mas a deglutição. Que está mais superficial, Exato. Né? Então tem que cuidar. Coisa complicada. Então, contraindicação, muito poucas. Idade, a que a pessoa quiser. Então, seria o Botox, assim, uma indicação mais do paciente do que do médico? A maioria dos pacientes que vem pedindo para fazer Botox. Às vezes vem pedindo para fazer para queixas que o Botox não vai tratar. Por exemplo, o bigode chinês. Ah, doutor, eu quero fazer o Botox aqui para tratar o meu bigode chinês. Não é o Botox que vai tratar, até porque aqui na região de lábio a gente usa pouco, para não comprometer a fala, não comprometer a função da musculatura. Mas mesmo que usasse, não funcionaria. Não funcionaria. Então, para essa queixa específica, a gente tem que reestruturar essa região. Mas existe aplicação para tantas outras queixas. O paciente vem pedindo, isso é fato. O paciente já vem pedindo e a gente organiza o tratamento. Você vê o que ele quer fazer, mas a indicação acaba sendo muito do paciente. Muito. O que mais que você dá de recado para quem quer usar Botox ou para quem... Cuidado com... Para a gente terminar com Botox, você ficou bem explicado, você foi muito, muito feliz no que falou para a gente, mas assim,
Pele é um órgão importante, pele dá problema, a pessoa tem que cuidar dela para outras coisas também. Todo mundo se preocupa com fígado, com útero, com mama, com isso, mas e com a pele? Pele é importante. Pele é o maior órgão do corpo, é verdade isso? É o maior órgão do corpo, né? A gente tem esse número 1, esse pódio dentro da medicina. Mas a pele é o nosso órgão de interface com o músculo. Então, vários problemas podem aparecer na pele primeiro e depois aparecerem, né, nos órgãos internos. Manifestar outras doenças sistêmicas através da pele. Isso que é tão encantador na dermatologia, né? Porque a gente consegue, às vezes, adiantar diagnósticos fazendo um bom exame da pele. E, no caso da toxina botulínica, aquele paciente que vem procurando para fazer toxina botulínica, é importante que ele tenha um exame da pele adequado por um dermatologista. Por isso que a gente defende tanto que os procedimentos estéticos sejam feitos por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, porque a gente vai olhar como um todo. Eu já tive vários pacientes que vieram fazer toxina, procuraram pela estética e a gente descobriu no meio do caminho um melanoma naquele exame, naquela consulta estética. A consulta de corpo inteiro é uma consulta importante? Muito importante, muito importante. Eu tento fazer isso com todos os meus pacientes, mesmo que eles venham se queixando só da altura da sobrancelha. E o observar da paciente, se ela viu alguma coisa diferente, quando que ela procura um dermatologista para um problema que pode ser complicado na vida dela? Quando que ela tem que procurar um dermatologista por uma pintinha, alguma coisa? Imediatamente. Cresceu, coçou, mudou de cor, qualquer lugar, não melhorou. Desapareceu a pintinha, tem que procurar também. Desapareceu, também tem que procurar. Uhum. Pode ser um problema mais grave do que parece. Pode. Muito bom falar com você. E vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser, aqui com conversamos certeza, novamente. Com certeza. Obrigado por ter aceito o convite. E se quiser deixar mais um recado pro pessoal. O recado eu acho que é o básico, usar protetor solar. Protetor solar é o mais importante. Fazer os seus procedimentos com... Gostei do puxão de orelha. Viu? O recado fica aqui também. Fazer os seus procedimentos com um profissional que realmente entenda a queixa do paciente, né? Entenda o que está buscando, não só empurrar um procedimento estético, né? Ele realmente tem que caber na vida, caber na rotina daquela pessoa. Então, esse fica sendo meu recado final. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima.